voltando para a transubstanciação, a gente recebeu muitas perguntas de católicos, tá? Que têm dúvida qual o momento da missa que acontece a transubstanciação. Esse milagre da transubstanciação acontece quando? Né? É na consagração. Né? Então, a consagração, ela não faz parte do sacramento da Eucaristia. É um rito precedente e separado, certo? É um ato que só os sacerdotes têm o poder de praticar. Isso a gente já falou outras vezes aqui. Se eu, leigo, subir ao altar, pegar lá uma hóstia, repetir exatamente as mesmas palavras, estou ali com o missal do meu lado, lendo exatamente as mesmas palavras, isto é o meu corpo. Sabe o que acontece? Nada. Aquele pão continua sendo pão. Aquele vinho continua sendo vinho, porque eu não tenho este poder, né? Este poder foi conferido aos sacerdotes, certo? Então, os sacerdotes têm o poder de transubstanciar o pão no corpo e o vinho no sangue. Então, a Igreja Católica, ela sustenta que quando o sacerdote pronuncia as palavras rituais, isto é o meu corpo, né, em relação ao pão, e isto é o meu sangue, né, em relação ao vinho, acontece esse fenômeno, esse milagre chamado transubstanciação. Eu fico até emocionada, sabia? Onde a substância material que constitui o pão se converte no corpo de Cristo. Né? Isso é muito bonito, né? E aí o vinho se transforma ali no sangue de Cristo. Né? O pão transubstanciado, agora já em corpo de Cristo, é distribuído aos fiéis que, ao ingerirem a hóstia consagrada, estão ingerindo o corpo de Cristo. Por isso que muitos escritores, historiadores antigos diziam que os católicos eram canibais, que comiam a carne do seu próprio Deus. Né? E aqui no canal nós temos um vídeo que o João Miguel gravou para a escola, né, para o Instituto Cidade de Deus, era um seminário que ele tinha que realizar, onde ele explica sobre a presença real da Eucaristia. E esse eu acho bem bacana, até para você mostrar para os seus filhos, né, uma criança ensinando outras crianças como é que funciona, o que é a transubstanciação e tal. Sim, né? Porque existe a visão protestante, a calvinista, né, e a católica. Então, nós temos que ter um posicionamento católico, né, diante da Eucaristia. É um livro, né, ele leu o livro e teve que apresentar um seminário, então, sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Acabou? Acabando a água. Então. E aí, recebemos outro dia uma pergunta que achei até engraçadinha. Foi engraçada, a pergunta, foi engraçada. Né? A pessoa disse assim, um dia eu fui à Santa Missa e estava na fila da comunhão, as hóstias estavam acabando. Quando chegou a minha vez, o padre partiu a hóstia no meio e me deu somente metade da hóstia, né? Deu somente, tem meio mate aqui, vou fazer igual. Não precisa não, toma. E deu somente metade. Será que eu comunguei só metade de Cristo? O que você responderia, Carol? Não, né, gente? Não, por favor. Você comungou Cristo todo, óbvio, né? Inteiro. No menor fragmento da hóstia consagrada está Cristo inteiro ali. Corpo, sangue, alma, divindade, né? Toda a majestade de Cristo está ali. Por isso mesmo, não é necessário que a gente comungue o corpo e o sangue, duas espécies, né? Por quê? Todo corpo há sangue. E quem comunga o corpo, comunga também o sangue, né? E por esse motivo também que a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando vai comungar, né? Por quê? A forma ordinária de se comungar, a gente vai falar um pouquinho mais depois, porque tem perguntas nesse sentido, mas dá para adiantar aqui, né? Forma ordinária é você receber Jesus diretamente nos seus lábios. O sacerdote vem, Corpus Christi, e você... Isso é o que prevê a instrução igreja, né? geral do missal romano, né? Você vai direto no lábio. Isso é a forma ordinária. A forma extraordinária, que foi uma exceção, que foi criada, não dá nem para a gente entrar nesse assunto agora, porque é muito longo.
seria receber na mão. Quando você recebe direto nos lábios, você já consome imediatamente. Quando você recebe na mão, você vai tirar a outra mão de baixo para pegar, e ali pode ficar pequenas partículas, fragmentos de Cristo, que depois você passa a mão na calça, limpa, não sei aonde e tal, e cada pequeno, por minúsculo, microscópico que seja, fragmento, contém ali o Cristo todo. É uma né? reflexão muito importante da gente fazer. É de chorar, né? Muito necessária da gente fazer. De pensar nisso. Né? Agora você falava, Carol, sobre o comungar nas duas espécies, né? Ou seja, comungar o corpo e o sangue. A gente percebe que o mais comum nas nossas igrejas é que o fiel receba apenas o corpo. Como você falou, todo corpo tem sangue. Então, se você recebe o corpo, você automaticamente já está recebendo o corpo e o sangue. Mas o padre que está lá no presbitério, lá no altar, a gente vê que ele comunga o corpo e ele comunga também o sangue. Ele pega o cálice, né? E ali tem vinho e água, né? Muito bem. Aí muitas pessoas perguntam, mas por que isso? Por que ele pode e a gente não pode? Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Eu já vi muitas ocasiões, porque está previsto. É possível, sim. Já vi muitas ocasiões em que os fiéis comungam o corpo e o sangue. As duas espécies. Né? Que sempre que você comunga... Isso tem que ficar claro. Sempre que você comunga o corpo, é o corpo e o sangue. Né? Não existe corpo sem sangue. Tá? Todo corpo tem sangue. Mas comungar nas duas espécies já vi acontecer. Em vários momentos está previsto, porém é um transtorno muito grande. Você imagina toda a Santa Missa dispor de uma quantidade, sei lá, de vinho para todo mundo, né? E aí, se já é um cuidado muito grande que você tem que ter na hora de pegar ali o corpo de Cristo, porque pode ficar um fragmento, imagina se fosse com o sangue junto, né? De repente pingar, cair uma gota do precioso... dá até um ruim de pensar nisso, gente. Uma gota do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor cair no chão. Então, teria que ser um cuidado redobrado, né? Eu noto assim que, infelizmente, muitas paróquias do Brasil não usam mais a patena. Né? A patena é para ser levada junto para a pessoa na hora, se de repente acontecer alguma coisa, for cair um fragmentozinho, cai em cima da patena, depois o sacerdote vai purificá-la, né? Mas esse cuidado foi se perdendo, a entregam na mão, a pessoa vai e sai de qualquer jeito, às vezes coloca no bolso, dá para o cachorro, como já falamos aqui em outras ocasiões, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação à comunhão, né? O ideal mesmo é que todo mundo recebesse diretamente nos lábios para evitar esse tipo de coisa.